por tudo que Ele tem proporcionado a nós, preparado para nós, amém? Deus maravilhoso, Deus bendito, nós falamos da Tua presença, Senhor, graças, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Agora, Senhor, nós queremos Te adorar com as nossas contribuições, em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido, Senhor, nas nossas vidas, pelas portas que o Senhor tem aberto, aos Teus servos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado aos Teus servos para trabalhar, Senhor, para ganhar, ó Deus querido, o seu sustento. Ó Senhor, comprova nossa gratidão, Senhor, nós também contribuímos na Tua obra, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, continue abençoando, ó Senhor, abrindo as portas, dando vitória, Senhor, dando saúde, dando graça a cada um dos Teus servos, Senhor amado, em nome do Teu Filho, Jesus, eu Te peço essas bênçãos, e já agradeço, amém. Vamos louvar o Senhor, com louvor cantarei esse amor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. E quando nós louvamos a Deus por este amor, o nosso coração se alegra, porque nós entendemos o quanto que esse amor mudou a nossa vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 versículos. Um versículo no livro de Salmos e um outro versículo no livro de Provérbios. Salmo capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo de número 14
depois nós vamos ler também lá no livro de Provérbios, no capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, versículo de número 11. Vamos ler primeiro em Salmos, Salmo de número 19, o versículo de número 14. E depois Provérbios capítulo 25, versículo 11, que nos diz assim, Salmo 19, 11: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Nós vamos ficar apenas na parte A do versículo, que diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca. E depois Provérbios, próximo livro, logo após o livro de Salmos, vem o livro de Provérbios, o capítulo de número 25, o versículo de número 11, que diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amém? Esses dois textos a gente vê que eles falam acerca da palavra que sai dos nossos lábios e da nossa boca. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite na tua casa e na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor querido, para sempre ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e pedimos para que nesta noite, Senhor, tu venhas falar conosco através da tua palavra. Sabemos que ela é o guia eficaz para as nossas vidas, Senhor, e que nos conduz pelas veredas da justiça. Assim nós oramos, Pai, te pedindo e já te agradecendo. Fala conosco mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar para os irmãos nesta noite um tema que Deus colocou em meu coração, que é o poder transformador das nossas palavras. Nós vimos aqui o salmista falando, na verdade aqui é como se ele estivesse conversando com Deus e pedindo ao Senhor para que fossem agradáveis as palavras que saem da sua boca. E em Provérbios 25, versículo de número 11, nós vimos aqui o sábio Salomão dizendo que como maçãs de ouro dentro de uma salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então aqui na nossa introdução eu coloquei aqui: quem já foi ferido ou curado por palavras nunca se esquece. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém nos fere com palavras, é uma coisa que marca a nossa vida. Muitas das vezes, eu já ouvi palavras que me machucaram. Os anos se passam, muitas das vezes você até é curado, você perdoa, mas a marca fica, né? Aquilo fica dentro do nosso coração. E aquelas pessoas também que são curadas por palavras, nós também nunca esquecemos. Quantas das vezes eu cheguei na igreja, ou fui conversar com alguém com meu coração dorido, pesado, machucado, e Deus usou alguém com uma palavra que trouxe cura, que trouxe restauração, que trouxe vida espiritual para mim, e eu também nunca mais me esqueço. E quando a gente olha para isso e compara isso que eu falei com as escrituras sagradas, a gente vê o grau de importância das palavras que saem da nossa boca. Então, olhando para isso, irmãos, eu me recordo aqui de dois exemplos: um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo é aquela mulher, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, que chegaram para Jesus trazendo ela, acusando-a dela ter cometido o ato do adultério. E diz a palavra de Deus que eles já vieram trazendo a mulher,
e já traziam até pedras em suas mãos, com o intuito de apedrejá-la. E alguém chegou para Jesus, sabendo que ele era mestre, sabendo que ele era um rabino, sabendo que ele vinha se colocando como Messias, perguntaram para ele: Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei diz que ela deve ser o quê? Apedrejada. E o Senhor o que diz? Eu estava estudando sobre esse texto, e os estudiosos do assunto dizem que qualquer resposta que Jesus desse, ou para apedrejá-la, ou para não apedrejá-la, lhe colocaria numa situação incômoda. Se ele falasse que ela não poderiam apedrejá-la, ele estava em maus lençóis, porque a lei dizia que tinha que apedrejar. Se ele dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele também estaria em maus lençóis, porque naquela época, só quem tinha o poder de determinar a morte de alguém eram os romanos, que dominavam o mundo naquela época. Então Jesus não poderia soltar um veredito de morte para aquela mulher. Então qualquer palavra que ele dissesse, ou positiva ou negativa contra ela, traria para ele uma espécie de condenação. É como se a cama de gato já estivesse armada para pegar Jesus. Mas aí, ele como Filho de Deus, dependente do Espírito Santo, ele soltou uma palavra de sabedoria. Ele soltou uma palavra transformadora. Ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus que aqueles homens começaram a deixar as pedras no chão e foram saindo. E provavelmente eles confrontaram os seus pensamentos, as suas atitudes com o que Jesus acabou de falar. Então eles viram que todos eles tinham falha, tinham erros, e eles deixaram as pedras e deixaram ela lá sozinha. A Bíblia fala então que Jesus olhou para ela e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Uma pergunta que ele fez para ela. E ela disse: Senhor, ninguém me condenou. Aí ele disse: vai de paz, ide e não peques mais. Então, irmãos, aqui nós vemos um exemplo positivo do uso das palavras. Jesus usou as palavras para curar aquela mulher, para libertar aquela mulher. Por isso que nós somos chamados nesta noite a refletir, porque Deus quer usar os nossos lábios para produzir salvação, para produzir cura, para produzir libertação. E no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, tem um exemplo das palavras ditas de forma tola. A Bíblia fala que Davi, naquela época, ele era um homem que tinha um mini exército. Ele tinha 400 homens que trabalhavam com ele e que andavam com ele por várias terras, fugindo de Saul. Saul nessa época o perseguia e queria tirar a vida dele, porque já encarava ele como um homem ungido por Deus, e sabia que de repente ele tinha perdido o trono e aquele poderia ser o novo rei. Então ele começou a perseguir Davi. E Davi ajudou muitas das vezes os pastores de um homem chamado Nabal. E diz a palavra de Deus que um dia Davi estava passando na região onde Nabal morava, e os seus homens estavam com fome. E ele mandou um mensageiro até Nabal, para chegar até Nabal e pedir para ele um pouco de ajuda, um pouco de alimento, um pouco de água, um pouco de pão, para que ele saciasse as necessidades da sua tropa. E diz a palavra de Deus, através do livro do profeta Samuel, que quando aqueles homens foram pedir ajuda para Nabal, Nabal foi muito desrespeitoso com Davi. Eu quero até ler o texto aqui para os irmãos verem como foi interessante o que ele falou para ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, do versículo 9 até o versículo de número 13. Olha o que ele diz. Chegando pois os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-se, lhes anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem.
Irmãos, olha que coisa triste que aconteceu aqui. Davi, durante muitas das vezes, tinha ajudado os pastores deste homem, e quando ele pediu uma ajuda para ele, ele desprezou as palavras de Davi. E Davi, com um exército de 400 homens, ia descer para dizimar a família, a casa, a fazenda, tudo que havia na casa de Nabal. E não era nem tanto por causa da comida ou da bebida, mas era por causa da palavra. E diz a palavra de Deus que no meio do caminho, alguém viu aquilo, correu até a mulher deste homem e avisou a ela, o nome dela era Abigail, o que iria acontecer, a matança que ia acontecer, a destruição que ia acontecer. E diz a palavra de Deus que Abigail então pegou um jumento, pegou comida, pegou água e foi ao encontro de Davi. E quando chegou ao encontro de Davi, ela se abaixou, e depois, quando Davi se aproximou, ela contou a sua história, pediu perdão pelo seu marido. E a Bíblia fala que naquele momento, irmãos, por causa das palavras daquela mulher, foram poupadas todas aquelas vidas, foram poupadas toda aquela fazenda, e foi poupado o próprio Nabal da morte. Então, irmãos, o que nós podemos ver olhando para as Escrituras? Deus, Ele quer usar as palavras que saem da minha e da sua boca para produzir cura, para produzir vida, para produzir libertação. Aleluia! Quantas pessoas que estão com o seu coração totalmente sem fé, mas quando você libera a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que Deus não vai descer aqui na terra para falar com os homens. Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a sua vida. Quantas vezes alguém na sua família está triste, desanimado, desencorajado, pensando muitas vezes até em desistir da caminhada, você pode ajudar essa pessoa a parar na sua caminhada com as suas palavras, ou você pode ajudá-la a ser restaurada com a palavra de ânimo, de coragem, de vida, de restauração. Isso tudo, irmãos, é uma escolha nossa, é uma decisão nossa, mas para isso nós temos que entender, há um poder transformador nas palavras que saem dos nossos lábios. Salomão foi muito feliz quando ele disse: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre a importância disso, e pedir a Deus para que você peça também ao Senhor, para que Ele dirija, para que tudo aquilo que saia dos nossos lábios produza vida, cura, edificação e restauração para a glória do Senhor. Irmãos, a nossa boca pode ser uma fonte de vida, cura e encorajamento, ou morte, doenças emocionais e até mesmo desânimo. Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, ele fala sobre isso, quando ele fala sobre o poder da nossa língua. E aqui eu quero enfatizar o seguinte: a minha e a sua boca pode ser ungida por Deus para abençoar e para salvar vidas. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Vamos lá para Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Olha o que diz o texto sagrado. Glória a Jesus. Tiago, irmãos, é uma das epístolas mais práticas, um dos livros mais práticos das Escrituras Sagradas. Ele fala sobre diversos assuntos, e um dos que chama mais atenção é esse aqui. Ele diz assim, Tiago 3:1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que todos nós tropeçamos. Quando ele diz todos, é todos. É o novo, é o idoso, é o sábio, é o ignorante, é o que fala pouco, é o que fala muito. Todos tropeçam em alguma palavra. Mas ele também deixa claro para nós o seguinte, que é possível nós minimizarmos os tropeços nas nossas palavras. Versículo 3, ele diz: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, serviram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e
gloria-se de grandes coisas. Vede com grande posse que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e chega a ser inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Agora o conselho dele: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Deus. E o que ele coloca aqui no versículo 8, irmãos, é uma realidade. Ele diz assim, nenhum homem pode domar a língua. Quando ele diz nenhum homem pode domar a língua, ele diz nós não podemos domar ela quando nós estamos na carne, no nosso natural, sem nós dependermos de Deus. Porque o próprio Jesus disse que o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas, e o mau homem tira do seu mau tesouro coisas más. Então o teu coração, o meu coração, o nosso interior, irmãos, é uma fonte. E se essa fonte for boa, Emerson, se essa fonte for boa, pastor Dorival, dessa fonte vai jorrar coisa boa. Então o segredo no que sai, o segredo está naquilo que está aqui dentro. Se o teu coração for cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da graça, cheio da bênção de Deus, a sua boca vai abençoar muitas pessoas. Aleluia! Mas isso não significa que nós não vamos tropeçar, porque nós não somos perfeitos. Mas nós podemos, sim, com a graça de Deus, minimizar o estrago daquilo que sai dos nossos lábios. Então eu disse que, em primeiro lugar, quem já foi ferido ou curado por alguma palavra nunca esquece. E também a nossa boca pode ser uma fonte boa ou ruim, é uma escolha nossa. Terceiro lugar, nós podemos escolher produzir vida ou produzir morte com os nossos lábios. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Olha o que diz o texto sagrado. Provérbios capítulo de número 18, versículo 21 diz assim, a morte do seu vida e vida com abundância. Quando você louva a Deus, quando você adora o Senhor, quando você prega o Evangelho, quando você evangeliza, você está produzindo vida. Você está produzindo não só vida, você está produzindo vida e vida com abundância. Você está promovendo também não só vida, mas vida eterna. Porque aquele que crê recebe salvação em Cristo Jesus. E a salvação não é uma dádiva só para esta vida, é uma dádiva para a eternidade. Então, em terceiro lugar, escolha o que você quer produzir. E que nesta noite eu, você e cada um de nós escolha ser um promotor da vida, a vida de Deus. Glória a Jesus. Quarto lugar, Paulo aconselhou os cristãos de Éfeso a fazerem o bom uso da palavra. Efésios capítulo 4, do versículo 29 ao versículo 32. Olha o que nos diz a expressão bíblica. Capítulo 29 de Efésios, ou melhor, capítulo 4 de Efésios, versículo 29, ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, pastor? É palavrão, é gíria, é maldição, é fofoca, é disse-me-disse, é contenda. Tudo aquilo que não produz edificação é palavra torpe. Mas ele conclui,
mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Aleluia! Quantas das vezes o nosso coração está moído dentro de nós, a nossa alma está desanimada, o nosso coração está aflito, mas aí alguém vem com uma palavra, e essa palavra promove edificação, promove graça, promove cura, e o Espírito age sobre as nossas vidas. Versículo 30, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. O que ele está querendo dizer aqui, igreja? As palavras que saem da nossa boca, ela pode alegrar o Espírito Santo. Quando você está louvando, quando você está adorando, quando você está glorificando, quando você está edificando alguém com a palavra, essa palavra alegra o Espírito Santo. Mas quando nós, como qualquer um de nós fala uma palavra que machuca, que entristece, que desanima, o que acontece? O Espírito de Deus, ele se entristece, porque o maior interessado em ver o ser humano bem é o Espírito de Deus. Versículo 31, ele diz assim, para que isso aconteça, para que a gente possa produzir edificação com as nossas palavras, ele diz assim, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirado de dentro de vós. 32, para fechar o assunto, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, a tendência natural é quando alguém me fere, é fazer o quê? Ferir de volta. Quando alguém pisa no meu pé, é eu ir lá e pisar no outro. É assim ou não é? O ser humano é assim, irmãos. Ou só eu que sou assim? Quando alguém fala mal da gente, qual que é a vontade? É maldizer ele também. Mas Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, antes sede uns para com os outros, primeiro benigno. O que é ser benigno? É ser bom, né? Alguém já chegou para o outro e falou assim, eu quero te contar melhor, você quer ouvir? Ele falou, o seu assunto já passou nas 3 peneiras? 3 peneiras? Que peneira? Falou, o que você vai me falar? Já passou na peneira da verdade? O que você está falando é verdade? Você tem certeza que não é apenas mais um disse-me-disse? Me disseram, né? Então, não passou na primeira peneira. Segundo, passou na peneira da bondade? Aí ele, bondade? Como assim? O que você está falando? Vai fazer bem para outra pessoa de quem você vai falar? Ou vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para você? Tenho dúvidas. Terceiro, o que você vai falar? Passou na terceira peneira, que é a peneira da necessidade? Tem necessidade de você me falar o que você vai falar? Ele rapaz, vamos mudar de assunto. Ou seja, não passou nem na peneira da verdade, nem da bondade, e muito menos da necessidade. Então, irmãos, não promove edificação. Não é benigno, não é verdade? Então, não é que nós somos perfeitos, irmãos. Se fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos mais aqui, já estaremos lá na glória cantando com os anjos o canto da vitória. Mas estamos aqui no processo de perfeição, de aperfeiçoamento. A palavra de Deus é o nosso guia. Quem que não tropeça em palavra? Todos. E é por isso que Deus está falando conosco nesta noite, dizendo o seguinte: vocês podem melhorar, a palavra de vocês pode ser melhor, a palavra que sai da sua boca pode edificar mais. Ou seja, podemos ser uma bênção na mão de Deus com as palavras que saem dos nossos lábios. Amém, igreja? E ele conclui: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que ele está querendo dizer? O cara te fez mal, aquela mulher te ofendeu, aquele vendedor te trapaceou. Ou seja, você tem todos os motivos para devolver a mesma moeda. Ele atirou em você, descarrega o PT dele. Não é assim? O cara te deu um tiro, dá 10 nele. O mundo é assim. Não é assim que o mundo pensa? Agora, o que Deus está dizendo aqui para nós? Perdoe como Cristo perdoou você. Como eu te perdoei em Cristo, você tem uma nova vida, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Você pode fazer dos seus lábios uma fonte de vida que jorra para a eternidade. Glória a Deus. Quarto lugar, Jesus foi um grande exemplo de como usar as palavras. Olha para a Bíblia, você vai ver Jesus sempre usando os seus lábios para nos dar um exemplo de como usar as palavras. Em primeiro lugar,
Jesus usou as palavras para vencer o diabo. Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. O diabo, por 3 vezes nos versículos anteriores a estes, tentou destruir Jesus, seu ministério, sua vida e o propósito de Deus na vida dele. Sabe como? Usando a Bíblia. O diabo, mais do que nunca, irmãos, ele vai tentar desvirtuar cada um de nós da fé usando a Bíblia. Está cheio de mestre por aí. Vai para o YouTube, liga lá, você vai ouvir de tudo, de todos. E vamos usar o conselho de Paulo. Paulo disse: examina tudo e retém o que for bom. Mas para isso você tem que entender a importância das palavras. Porque tem algumas pessoas que eles usam a palavra de Deus, mas em vez de nos edificar, aquilo nos destrói. E Deus nessa noite está dizendo: preste atenção naquilo que está saindo, naquilo que estão falando. O diabo durante 3 vezes tentou destruir Jesus com a palavra. E Jesus, com a palavra de Deus e com a palavra que saía da sua boca, venceu o diabo. E deixa eu contar um negócio aqui que não é mistério para ninguém. Todo crente, já novo convertido, ele sabe: o diabo não está feliz com você, sabia? Ele não está nada contente com você, por você estar na igreja, por você estar tocando, por você estar cantando, por você estar tocando, por você ter um lar cristão, por você ter uma família edificada na palavra. Ele está morrendo de raiva, se é que eu posso usar essa expressão. O que ele quer? Fazer o que está escrito em João 10:10. Jesus ali se comparou com um bom pastor e comparou o diabo com um ladrão. E ele disse que o ladrão veio fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Então é isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer com você. Mas isso não é novidade. Então como é que nós vamos vencer ele? É com a palavra que sai da nossa boca, irmãos. E qual que é a palavra que pode sair da sua boca para vencer o diabo? Primeiro, uma palavra simples, chamada oração. Se o seu clamor chegar diante de Deus, se você for um homem, uma mulher ou um jovem que usa suas palavras para orar, o diabo não vai te destruir. Se você usar as palavras que saem da sua boca para dizer expressões de fé, para falar expressões de fé, de cura, para você comunicar até para você mesmo. Irmãos, tem hora que eu tenho que chegar diante do espelho na minha casa, trancar a porta do banheiro para ninguém me ver. Eu tenho que olhar no meu rosto e eu tenho que profetizar isso que eu profetizo para a igreja aqui, para mim mesmo. Tem dia que eu tenho que pregar para mim mesmo, usando as palavras para mim mesmo. Esses dias eu estava aqui pintando a igreja, eu estava sozinho. Eu liguei aqui, o pregador estava falando aqui no telão, e eu estava ouvindo ele, e ele estava falando sobre a importância, irmãos, de muitas vezes a gente conversar com a gente mesmo. Pode parecer loucura, mas esse diálogo interno que você tem dentro do seu coração, ele pode levar você para cima, para perto de Deus, ou pode te levar lá para o inferno. Por quê? Muitas coisas que a gente fala aqui, irmãos, primeiro a gente falou aqui, é por isso que vale a conferência dos inconformados. Por quê? A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui, irmãos, que a gente ganha a guerra, e é aqui que a gente perde a guerra. Então comece a usar as palavras para comunicar vida até para você mesmo. Chega para você assim diante do espelho e diga assim: Davi, vou usar o meu exemplo, não está bom as coisas do jeito que está não. Deus é na tua vida, levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. Não foi o que o salmista Davi fez? Teve um dia que ele chegou para a alma dele. Como é que ele chegou para a alma dele? Ele conversou com ele mesmo. Ele disse: por que te abates, ó minha alma? É como se eu pudesse ver Davi diante de um espelho lá dentro do palácio, olhando para ele mesmo, dizendo: por que você está batido, cara? Você venceu o gigante, você venceu o urso, você venceu o leão, você venceu as tropas de Saul, você venceu o adultério, você venceu a tentação que o diabo tentou destruir a sua vida, você venceu tudo. E por que você está te abatendo? Você está abatido. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Use a tua palavra para vencer o diabo, irmãos. Lembre-se daquilo que Deus falou para você e diga para você mesmo: ei Davi, você tem promessa. Ei Dorival, você tem promessa. Ei Daísa, você tem promessa. Ei Rodrigo, você tem promessa. Diga para você mesmo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o viver para mim é Cristo e o
lugar, use a sua boca como Jesus usou para vencer o diabo. Quinto lugar, Jesus usou as palavras para ensinar sobre o reino de Deus e para discipular. Irmãos, nós nunca tivemos uma carência tão grande de pessoas que se preocupem em levar adiante aquilo que receberam, porque a maioria da cristandade nos dias que nós estamos vivendo, eles até entendem que eles têm que receber de Deus, mas Deus vem, enche, dá, abençoa, cura, fala, e a mensagem para ali. A pessoa entende que a função dele é só receber e não é passar adiante. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Põe para mim, Denise, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, mas Jesus lhes respondeu. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los. Dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ali ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, mas o foco dele era ensinar. E ensinar o quê? O reino. Você já faz parte do reino? O reino já está em você. Você já está no reino. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado. Quando você vê o inimigo querendo se andar na tua casa, quando você vê os seus filhos, a sua família, um amigo, um irmão, alguém querendo se desviar do caminho, você é profeta de Deus para ele. Você é profeta de Deus para ela. Se aproxime-se desse discípulo como Jesus fez e fale para ele e para ela acerca do reino. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Mas o poder não está em mim. O poder não está em você. O poder está na palavra que vai sair da sua boca. O poder está no reino do qual você faz parte. Eu falei isso no rádio quarta-feira. Eu estava vendo essa semana o jornal com a minha esposa. Tinha caído uma grande chuva em São Paulo. E as rodovias, tinha muita rodovia parada, tinha muita rua parada. E eles mostraram uma imagem assim emblemática para mim. Aquilo eu não vou esquecer nunca. Eles mostraram uma avenida, uma das principais avenidas de São Paulo, que o farol tinha queimado. E tinha centenas de carros, caminhões, carretas enormes, que iam passar para cruzar para o outro lado. E tinha um homem só, com a farda cinza, com um boné branco, e ele fez assim, na hora que ele fez assim, centenas de carros pararam. Sabe por que? Eu até comentei com a Denise. Sabe por quê? Por causa da autoridade que está sobre ele. Se um outro qualquer, ou até ele mesmo, aparecer lá e fizer assim no meio do trânsito, sabe o que acontece? Se passassem a farda, meu amigo, os caras passam por cima. Pensa que é ladrão, pensa que é mendigo, pensa que é pedinte, vai pensar que é qualquer coisa, menos polícia. Agora o cara levantou a mão com a farda, ou com um emblema na mão, né, que é símbolo de autoridade, todo mundo já Irmãos, não somos nós, é o reino que a gente representa. Não é aquele camarada com a farda cinza e o boné branco, não, é a autoridade que está sobre ele. Eu até me arrepio quando eu falo disso. Irmãos, não somos nós, é aquele que nos enviou. E ele falou: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Mas ele disse: pode ir, porque eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vou dizer para você, o crente mais fraquinho dentro do reino de Deus ainda tem mais poder do que todo o inferno junto, sim ou não? Não por causa dele, por causa do nome que ele carrega. Uma vez, no primeiro hotel que eu trabalhei, meu colega estava na recepção e chegam aqueles camaradas que carregam o emblema no peito. Eles chegam paisano, mas eles chegam com um brasão bem no peito. Eles queriam ir no apartamento de um hóspede. Aí ele, como segurança interna, não, mas que não pode, não sei o que. Ele abriu o paletó e falou: você conhece isso aqui?
Isso aqui é o brasão da Polícia Federal. Eu sou delegado da Polícia Federal. Ou você me dá o acesso ao apartamento, ou eu vou levar o senhor preso por obstrução de justiça. Ele ligou e falou: me dá só um minuto para me ligar para o gerente. Ele ligou para o gerente falou: rapaz, pelo amor de Deus, sai da frente desse homem. Você não sabe a autoridade que está por cima dele, por trás dele. Então, irmãos, a autoridade não somos nós, é a autoridade que está sobre você. E Jesus, ele entendia muito bem isso, por isso que ele ensinou aos seus discípulos. Ele disse: tudo que vocês pedirem, vocês vão pedir no meu nome, é no nome da autoridade. O cara chega lá para parar o trânsito no nome dele, o pessoal passa por cima. O cara chega em nome do governo federal, municipal, estadual ou federal, opa, tudo muda. Então, irmãos, entenda isso. Jesus usou as palavras para ensinar sobre o reino de Deus. Por que nós nos preocupamos tanto aqui de falar que nós queremos formar um crente parecido com Jesus? Porque o crente parecido com Jesus, ele tem autoridade. Ele entende qual é o seu chamado, ele entende qual é a sua vocação, ele entende que ele, por mais fraquinho que seja, ele faz a grande diferença para a glória de Deus. Foi Jesus que te chamou, foi Jesus que te alistou, Jesus te ama e o amor dele te habilita para esta obra. Deixa eu concluir. Jesus usou as palavras também, irmãos, para curar. No capítulo 8 de Mateus, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim, ó. Mateus capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, foi o que eu falei. Jesus sabia a autoridade que estava sobre ele. E ele usava, várias vezes ele fez isso. Ele usou as palavras dele para promover cura. Deus quer usar os nossos lábios para promover cura. Ah, pastor, mas não tem ninguém com coronavírus aqui. Ah, pastor, mas não tem ninguém paralítico aqui. Ah, pastor, mas não tem ninguém leproso aqui. Certo? Esse é um tipo de enfermidade. Isso chama-se enfermidade física. Só que tem mais dois tipos de enfermidade que são invisíveis aos nossos olhos: as enfermidades da alma e as enfermidades do espírito. As enfermidades da alma pode ser chamada doença psicossomática, pode ser chamada enfermidade psicológica, pode ser chamada de doença emocional. As enfermidades do espírito é o pecado, é a iniquidade, é a concupiscência. Mas o que eu quero passar para você aqui nesta noite? Quando você proclama o reino de Deus com os seus lábios, quando você usa a sua boca para o bem, quando você é a fonte boa que Tiago diz lá no capítulo 3, você promove cura. Mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que você nunca saiba, a palavra de Deus está curando enquanto você está falando. Há muitos anos, bem no início da igreja aqui, eu contei uma analogia que eu aprendi sobre uma mulher que ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu não gosto muito desse negócio de pregação não, sabe? Eu gosto é do louvor. Ah, glória a Deus. É uma benção, eu também gosto do louvor. Ele falou: mas e da palavra? A palavra eu não gosto não, pastor. Mas por que você não gosta da palavra? Ele falou: porque o pastor prega e depois eu não lembro mais nada do que ele falou. Eu não lembro, não consigo memorizar, pastor. Ele acaba de falar um texto ali e cita o versículo, e cita a referência, e eu nunca guardo. Então eu tentei guardar, como eu não consigo guardar, eu deixei para lá esse negócio. Aí ele falou: minha filha, você quer aprender uma lição sobre a importância da palavra nesse momento? Ela falou: pastor, pode me ensinar. Ele pegou um cesto desses que é de... Como é que é o nome daquilo lá? Esse cesto aqui as pessoas usam para carregar coisa, né? Vini. Vini não é nome de gente, não? De palha, vai. Vou usar um negócio mais fácil de entender. Eu sou da época antiga, o cesto era de palha. Pegou aquele cesto todo furadinho e deu para ela. O cesto todo sujo que estava lá no canto da igreja. Ele falou: ó, vai lá naquela torneira lá, enche o cesto d'água e traz para mim a água. Falou: pastor, eu estou meio esquecida, mas eu não estou doida.
Eu não carrego, ninguém carrega água no cesto, você carrega água no balde. Ô, minha filha, você quer aprender a lição ou não quer? Pega o cesto e vai lá. E ela foi, pegou, encheu de água e voltou correndo. Com certeza o cesto chegou vazio. Aí falou, agora repete. Ela, pastor, 2 vezes eu estava tirando, né? Falou, não, minha filha, você quer aprender a lição ou não quer? Eu quero, vai lá. Ela voltou. Quando chegou, o cesto todo molhado, mas o que acontece? O cesto estava vazio. Ele falou, 3ª e última vez. Ela foi. Quando ela voltou, falou, e aí, minha filha, o que você aprendeu? Eu aprendi o que eu já sabia, pastor, não se carrega água no cesto, carrega no balde. Falei, não, mas presta atenção no cesto, o que você está vendo de diferente? Porque ele está todo molhado. Além disso, como é que ele estava antes? Ah, pastor, ele estava muito sujo. Falei, e agora? Pastor, ele está bem limpinho, viu? Porque na hora que eu estava pegando água lá, a água foi passando e limpou ele. Ele falou, assim somos nós, minha filha. Quando você é atenta à palavra, o que acontece? Muitas das vezes você não consegue guardar na mente, você não consegue memorizar a referência, mas o teu coração vai sendo limpo por ela. Você vai absorvendo, como o cesto de palha fez com a água, ele vai absorvendo um conceito. Querido, quando nós abrimos o nosso coração e nos expomos à palavra de Deus, o que acontece? Vai acontecendo uma limpeza, vai acontecendo uma transformação, vai acontecendo uma mudança, a ponto de alguém encontrar com você depois de algum tempo e dizer, rapaz, como você está diferente, mulher, como você está diferente, jovem, como você mudou. O que foi isso? Obra do acaso? Não, foi a palavra de Deus, foi a água passando pelo cesto e fazendo uma transformação. Jesus, por saber disso, irmãos, ele usava as suas palavras não só para curar, ele usava as palavras para curar, ele usava as palavras para perdoar, ele usava as palavras para encorajar e inspirar, Mateus 9:22, ele usou as palavras para convocar pessoas para ajudá-la a fazer a obra, Mateus 9:9, e com isso mudar a vida dessas pessoas também. Jesus, ele usou as palavras para delegar poder e autoridade, Mateus 10:1-8. Jesus usou as palavras para repreender e exortar pessoas ao arrependimento, Mateus 11:20-24. Jesus usou as palavras para demonstrar gratidão, Mateus 11:25-26. E por fim, Jesus usou as palavras para ajudar os sobrecarregados e oprimidos a alcançar alívio para as suas almas, Mateus 11:27-30. Então eu concluo a minha fala dizendo o seguinte: primeiro, tem um tempo certo para falar, porque Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Tem hora que é hora da gente falar, irmãos, e tem hora que é hora da gente se calar. Nem toda hora é hora de falar, e a gente precisa pedir sabedoria para Deus nesse sentido. Segundo lugar, Deus quer usar suas palavras para abençoar muitos. Atos capítulo 8, versículo 6. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Ou melhor, isso, Atos 8, versículo 6. Vamos ler o 5 também. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Deus usou Filipe, Deus usou Jesus, Deus vai usar você também com a palavra que sai da sua boca. E por fim, suas palavras podem construir uma nova realidade. E eu fecho o último texto da mensagem, Mateus capítulo 3, versículos 1, 2 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, versículos 1, 2 e 6. Diz assim, ó: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui ele estava usando a sua boca para anunciar o reino de Deus. Olha o resultado, versículo 6: e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Quando ele abria sua boca e ele anunciava o reino, havia mudança na vida das pessoas, havia transformação de vidas. Esses reconheciam o senhorio de Jesus e buscavam serem batizados.
no abrir da sua boca, no abrir dos seus lábios, quando sair as palavras da sua boca, Deus vai mudar corações, Deus vai transformar vidas. Digo isso com base naquilo que eu preguei nesta noite. Deus vai mudar destinos, como um dia foi mudado o nosso. Nós andávamos a passos largos em direção ao abismo. O que foi que aconteceu? Alguém declarou uma palavra de Deus para nós. Alguém teve coragem, mesmo que a gente não quisesse ouvir, de falar do amor de Deus para nós. Sabe o que aconteceu? Hoje você está aqui, moço. Hoje você está aqui, mulher. Hoje você está aqui, homem, cheio de Deus. Sabe por quê? Porque alguém abriu a boca e disse uma palavra que mudou sua história. Deus quer usar os lábios desta igreja. Deus quer usar os lábios seus e meus e de cada um de nós para mudar destinos eternos. Vamos orar acerca disso? Vamos pedir para Deus fazer isso na nossa vida? É por isso que eu insisto tanto, irmãos, que nós não podemos nos calar. A igreja não pode parar. Com Pedro, Tiago, João, com 12 apóstolos, com 70 ou com 500, a igreja tem que continuar a sua marcha, porque a Bíblia fala que uma vida salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos enviou nesta noite, dizendo para nós, meu Deus, que a palavra que sai da nossa boca, ela gera transformação, ela gera mudança, Senhor querido, ela gera edificação e cura, e nós podemos, ó Pai, usar a nossa boca como uma fonte de vida, e nós aqui da igreja DJL, Senhor, queremos usar os nossos lábios, Senhor, seja jovens, sejam homens ou mulheres, sejam obreiros ou não, Senhor, nós queremos usar as nossas palavras, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para mudar famílias, para mudar lares, para transformar vidas, Senhor, que nesta noite, meu Deus, aqueles que forem alcançados por esta live, possam ser tocados pelo Teu Espírito, tocados pela palavra, tocados por Senhor Jesus, e pela autoridade que é no Teu nome, nós declaramos cura, nós declaramos salvação, nós declaramos libertação, Pai, nós declaramos que a boca deste homem, que a boca desta mulher, há de ser uma fonte de vida, uma fonte de cura, uma fonte de unção, uma fonte do poder de Deus, para mudar vidas, para mudar destinos, Senhor. Pai, o diabo não vem senão roubar, matar e destruir, Senhor, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, e esta vida que eu profetizo para esta igreja, para as famílias que nos acompanham, meu Deus, aqui, e que serão alcançadas pelo poder do Teu reino. Abençoa a conferência de jovens, meu Deus, amanhã e no domingo aqui na nossa igreja, que sejam 2 noites, ó Pai, onde o poder da Tua palavra, o poder do Teu Espírito, o poder do Teu nome, Senhor, vai impactar com cura, com salvação, com libertação, com quebra de cativeiro, Senhor. Traga sobre a vida das pessoas, ó Pai querido, o fim da vergonha e o início da dupla honra, Senhor. Que todo desânimo vai embora, que toda doença vai embora, que toda enfermidade física, espiritual ou emocional caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para abençoar agora você, sua casa e sua família. E só quem crê diz amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória seja dada a Teu nome, Senhor. Queridos, nós estamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe os amados irmãos. Mas amanhã às 18 horas nós temos a nossa conferência com os nossos jovens, e o nosso tema é inconformados. Inconformados. Eu ando inconformado, irmãos, não sei você. Não quero andar conformado com esse mundo, não. Aquele que está conformado, ele está dentro de uma forma, e eu não quero essa forma para mim, não. Eu quero uma forma do céu. Eu quero ser conformado em nome de Jesus. Então amanhã às 18 horas, venha, traga a sua família, participe.
amanhã e domingo nós estamos profetizando que nós aqui da igreja TJL, nós somos inconformados. E os inconformados, eles geram mudança em suas vidas e na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Vamos para o nosso lar. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.